Nós estamos no Setembro Amarelo, que é um mês que é reservado para que nós possamos refletir sobre a vida, sobre o porquê viver, sobre as motivações que nós temos no mundo para levar um dia após o outro, para realizar atividades, para ter interação com as pessoas, relacionamento, construir muitas coisas, ter criatividade. Por isso, nesse episódio número 19, nós iremos falar sobre a valorização da vida. Seja bem-vindo ao episódio número 19 do Guia da Vida. Eu sou Adriano Sugimoto e serei o seu anfitrião aqui nessa casa online. O Setembro Amarelo, ele foi criado como uma forma de chamar a atenção para muitas coisas, muitos problemas, digamos assim, que nós seres humanos temos com a dificuldade de lidar com a vida, com as situações, com todas as coisas que acontecem à nossa volta. Muitas vezes nós não conseguimos saber lidar com as dificuldades, com os problemas, com as inconsistências que nós temos dentro de nós mesmos, não é verdade? Nós, seres humanos, temos muitas inconsistências. Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra. Às vezes nós conseguimos o que nós queremos, às vezes nós não conseguimos o que queremos. E aí, quando as nossas vontades, ou os nossos desejos, ou o que nós esperamos da vida não acontece, nós acabamos muitas vezes ficando um pouco frustrados, não é? Frustrados, desanimados. A vida perde um pouco da cor, perde um pouco da motivação. E em casos mais extremos que tem acontecido cada vez mais na nossa sociedade, nós chegamos a ter uma pessoa que chega a falecer por suicídio. Nesse contexto, nessa ideia, nesse formato, eu queria trazer para você dois pensamentos ou dois pontos principais que eu gostaria de te trazer e discutir um pouquinho com você. Os dois pontos são: o primeiro é senso de importância, o segundo é solução de problemas, ou o olhar para esses problemas, não é? Começando pelo senso de importância. Você se considera importante? Você acorda de manhã, olha no espelho, vê aquela pessoa que você é, de fato, no espelho, e dentro da sua cabeça, essa imagem que você vê, ela reverbera como? Como que essa imagem é processada dentro da sua cabeça? Quando você se olha no espelho, você se vê como uma pessoa bela ou uma pessoa feia? Você se vê como uma pessoa inteligente, criativa ou uma pessoa travada, reprimida e por aí vai? Existem muitas formas que nós olhamos para nós mesmos, não é? E o ser humano, ele tem uma chavinha lá dentro dele, um receptor, que precisa de certo reconhecimento, precisa ter um senso de importância. Nós gostamos de nos sentir importantes, não é? E às vezes, as coisas que aparecem à nossa volta, o que acontece à nossa volta, nos faz crer que nós não somos importantes.
às vezes parece que nós não somos importantes, e aí a vida vai perdendo a cor, porque imagina que uma coisa que não é importante não tem razão de ser, não é verdade? Se eu não me sinto importante, eu não vou ter vontade, sabe? É como se fosse um objeto muito antigo, um celular muito antigo, que parece que não faz mais nada, não é? Só que eu tenho que te dizer uma coisa muito, muito importante. Nós pode parecer que nós não temos importância, mas isso é a mais pura mentira de todas. É uma grande mentira. Nós vivemos numa sociedade e cada vez mais, e eu falo muito sobre isso, que essa sociedade está tão conectada e hoje pelas redes sociais é tão fácil comparar as coisas que dá a impressão que muitas pessoas no mundo são bem-sucedidas, muitas pessoas têm tudo aquilo que elas gostariam de ter, vivem alegres e felizes e por aí vai. Não é verdade? Talvez você tenha essa impressão que tem tanta gente que se dá tão bem, que vive tão bem, mas é por que que eu vivo tão mal assim? Por que que as coisas não são favoráveis para mim? E aí, nós temos que perceber que nós estamos sempre nos comparando com as coisas erradas, com as coisas erradas. A rede social, a internet, a mídia, ela sabe o que causa mais emoções dentro de nós. Por isso, as fotos de pessoas que viajam, que a gente fica olhando, e pessoas alegres, e tragédias, tudo que gera emoção grande, o celular, a rede social, ela aprende que a gente gosta daquelas coisas. Por quê? Porque nós mesmos gostamos de nos maltratar. Olha só, né? Aí lembra, a gente está falando de senso de importância. E eu acho que talvez se você não se sente tão importante assim, existe um mecanismo dentro de você que te faz maltratar a si mesmo. Você se maltrata, se prejudica. Por quê? Porque o foco está sempre no lugar errado. No lugar errado. O nosso mecanismo evolutivo, ele foi feito para nos proteger, certo? E para nos proteger, ele vai nos avisando, nossa, tem um problema aqui, tem um problema ali, tem um problema acolá. Só que na sociedade moderna, esse sistema mais atrapalha do que ajuda. Nós temos muitos problemas com isso. E cada vez que eu fico martelando de novo aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não sou, sabe? Aquela informação, aquela habilidade que eu não tenho. Nossa, eu não falo 5 idiomas, sabe? Eu não sei tocar 10 instrumentos. Eu ainda não conheci todos os países do mundo. Até hoje eu nunca nem saí da Terra. Se a gente fica pensando nessas coisas que nós ainda não fizemos, sejam elas grandes ou pequenas, não é? Nós estamos nos comparando com a coisa errada, com o momento errado da nossa vida, com o momento errado de todas as coisas à nossa volta. Então, pois bem, onde que eu quero chegar nisso? Nós estamos falando sobre senso de importância. De onde a gente tira esse senso de importância? Onde a gente consegue nos ver importantes na vida? Já parou para pensar nisso? Onde que está a importância da minha vida? Por que que só a outra pessoa parece importante às vezes, né? Eu olho lá na rede social, nossa, a pessoa tem tantos 1000 likes na rede social, todo mundo adora ela. E eu posto uma foto, ninguém olha para mim a foto, meu Deus.
Nós estamos, gente, comparando muitas vezes com a coisa errada, com o formato errado, mas um formato muito errado. Primeiro que rede social não é real. Tá? Não existe como todos os seres humanos conseguirem ter um perfil com 1 milhão de seguidores. Não dá, porque eu preciso de uma pessoa falando para centenas de milhares ouvindo para que eu consiga isso. Então isso não é real. Não vá por esse caminho que ele não funciona. Não tente se abastecer pela rede social. É a pior coisa no mundo que você faz, tá certo? Dito isso, nós falando de importância de si mesmo, a importância de cada um de nós, é muito importante que nós saibamos a unicidade de cada ser humano. Cada ser humano é muito importante para o planeta. E será que a gente consegue realmente ter esse senso de importância? Como que eu consigo dizer, ver em mim mesmo que eu sou importante? Gente, cada ser humano tem um DNA único, por exemplo. Cada ser humano tem um código que diz que é aquela pessoa. Claro, menos que sejam gêmeos idênticos, o DNA vai ser quase que igual, porque existem umas modificações no meio do caminho, mas a aparência vai ser diferente, a vida vai ser diferente, a história, tudo que nós passamos até ali vai ser diferente. E aí, nós, seres humanos, temos a grande capacidade no mundo, aqui nesse planetinha nosso, né? Nós somos os seres mais evoluídos que existem aqui, tá? Eu aqui com o meu corpo, com o seu corpo, com a sua mente, o cérebro, tudo, nós somos a coisa mais evoluída que existe nesse planeta, né? Por quê? Olha só, se você olha para uma flor, uma pequena flor, linda, maravilhosa, colorida, ela tá ali, ela desabrocha para mostrar toda a beleza dela, vem uma abelhinha, né? Passa por aquela flor, transfere o pólen para as outras flores e esse sistema vai gerando outras plantas e outras coisas, e a natureza é extremamente bela, não é? Isso vai acontecendo à nossa volta o tempo inteiro. Olha só, se isso acontece na natureza, imagina o que acontece dentro de você, ou quem é você, ou qual que é a complexidade desse sistema que tem dentro da sua mente. Se você olhar para um cachorro, eu adoro cachorro, a Michelle, minha esposa, também adora cachorro, nós amamos cachorro. É um bicho maravilhoso, alegre. Ele tá sempre correndo, feliz, corre atrás da bolinha, não solta a bolinha depois, você tem que ficar puxando ele para ele devolver a bolinha para você jogar de novo. Tá sempre alegre. E olha só, esse cachorro, esses animais, eles não têm a capacidade de criar um pensamento contínuo. Já parou para pensar nisso? Um cachorro não consegue criar uma rebelião contra o seu dono, assim, contra a sociedade, tomar a sociedade, porque o pensamento dele não tem continuidade. Um cachorro, ele não tem imaginação igual a gente tem. Ele tem instintos, né? Um animal, ele parece muito inteligente, mas se ele for comparado com um ser humano, ele obviamente não é nada inteligente. Mas você é. Você é. Você é muito mais inteligente, muito mais criativo que qualquer coisa no mundo, e você tem essa ferramenta dentro de você, tem essas possibilidades dentro de você que são praticamente infinitas, sabe? São quase que infinitas. A gente dá muito valor para a matéria, não é? Para a matéria, para um carro, uma casa, uma coisa valiosa financeiramente. E aí, se eu pensasse, nossa, qual que é o valor do celular mais moderno que existe no mundo, né?
O próximo iPhone que não foi lançado ainda, quanto que alguém pagaria para ter ele? Qual que seria o valor do computador mais rápido, mais leve, mais poderoso do mundo? Qual seria o valor dele? Bem, seja lá qual que é esse valor, o seu valor é muito maior do que desse computador. Tenha certeza disso. Nós normalmente não atribuímos isso, né? Nós como seres humanos, porque nós não conseguimos enxergar isso. A gente não enxerga isso. Por quê? Porque nós estamos sofrendo um problema com a nossa própria inteligência. A nossa própria inteligência, a nossa própria imaginação cria armadilhas que nos fazem sentir inferiores, às vezes mais inferior que um celular, mais inferior do que ter uma casa, mais inferior do que dinheiro. E isso é a mais completa mentira. É mentira, tenha certeza que isso é mentira. Nós temos uma capacidade de criação, de gerar coisas muito grande. Ontem eu estava num grupo, né, discutindo a vida e veio a ideia, digamos assim, né, a lembrança do Stephen Hawking, que era um cientista que talvez você conheça, talvez você já tenha visto, que é aquele que ficava numa cadeira de rodas, não é? E ele se comunicava apenas com o piscar dos olhos, não é? Ele, através de uma máquina, ele piscava o olho e ele conseguia falar através dessa máquina, na verdade ele conseguia escrever textos e esses textos eram falados pela máquina. E ele escreveu livros, e ele escrevia teorias, ele conseguia descrever como que era a física dentro de um buraco negro. Bem, olha só, ele tinha a mente lá dentro e nada do lado de fora como comunicação. Ele conseguia se comunicar somente piscando o olho. E eu tenho certeza que, ou quase absoluta certeza, que você tem um pouquinho mais de possibilidades do que ele tinha, né? Que possivelmente você consegue ler, escrever, andar, mesmo que seja com dificuldade, para um lado e para o outro. Provavelmente você sabe escrever, você sabe mexer no celular para estar escutando isso aqui. Então existem muitas coisas que nós podemos fazer que nós ignoramos. Completamente ignorados. Eu posso fazer muita coisa, mas eu não faço. E agora eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Faz uma reflexão, pensa um pouquinho, o que você ainda pode fazer na vida? O que ainda você pode significar para alguém ou para você mesmo? O que você ainda pode construir? O que a sua criatividade ainda não fez? O que ainda pode ser desenvolvido dentro dessa mente? O que ainda pode ser desenvolvido com a vida que você vive? Eu tenho certeza que muita coisa. Muita coisa a gente pode criar. Muita coisa. É incrível quando uma pessoa faz uma coisa simples e compartilha isso com o mundo. Aqui onde eu moro, né, um pouco no começo, né, do isolamento, mais ou menos, um mês de isolamento, bateu na nossa porta uma mulher muito simpática e ela entregou para a gente um livro de poesia que ela tinha escrito. Ela, nossa vizinha aqui, mora aqui do lado. Olha só, uma pessoa, ela escreveu poemas, tá? E ela imprimiu um livro muito bacana e distribuiu pelo próprio bairro. Gente, olha como que isso é lindo. Eu quase chorei quando eu vi o livro, porque olha as coisas que nós podemos fazer que ainda nós não olhamos, não vimos, não consegui sentir ainda que existia essa possibilidade, porque nós nos fechamos em pontos de vista muito restritos. E aí nós vamos para o nosso segundo ponto, que é
problemas, ou solução de problemas, ou o olhar que nós temos para os problemas. Primeiro, é muito importante definir essa palavra, problema. O que é problema? Problema, normalmente, nós usamos essa palavra para uma situação indesejada, não queria estar passando por aquilo, e que eu não sei resolver isso, pelo menos não de uma forma fácil, intuitiva. Eu preciso de algum esforço para resolver isso. Isso é o que a gente chama de problema, não é? O que é esse problema? E aí eu gostaria muito de te chamar a atenção que como nós olhamos para essa construção de pensamento. Para eu categorizar uma coisa como um problema, é porque eu dei um peso grande para aquela situação. Eu botei minhas expectativas naquilo, eu botei a minha felicidade às vezes naquilo, eu estou, de certa forma, às vezes perdendo alguma coisa, ou eu tenho essa sensação que alguma coisa está sendo subtraída de mim, e isso me gera um distúrbio dentro da minha cabeça e eu chamo isso de problema, não é? É uma situação que eu quero me livrar o mais rápido possível porque eu não sei lidar com ela. E aí eu gostaria que você prestasse um pouco atenção nessa definição do que é um problema. Ou se aquilo que você acha que é muito difícil é realmente um problema, se você não pode encarar isso como simplesmente uma situação da vida, né? Se a gente sempre foca, né? A gente tende a focar em alguma coisa. Imagina o seguinte: se eu bater o dedinho do pé na porta e ele ficar doendo, eu vou achar isso um problema muito grande na minha vida, não vou? Eu vou ficar pensando naquilo o tempo todo, né? Mas se esse meu dedinho tá doendo, tá? Eu saio de casa, de carro, e eu bato o carro. Nossa Senhora, bati o carro. Gente, eu já esqueci que eu bati o dedinho na porta. O carro, nossa, agora eu só penso no carro. Meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Como é que eu vou ter dinheiro para consertar esse carro? Não é? Aí mais para frente, imagina, né? Vamos fazer uma situação hipotética. Uma pessoa da família próxima começa a ter um problema sério de saúde. Eu já esqueci o dedinho, já esqueci eu bater o carro e agora eu tô pensando no problema de saúde dessa pessoa. Consegue perceber que em cada momento eu estou preocupado em achar algum problema. Eu sempre tenho algum problema, né? Eu não consigo, né, viver sem algum problema, sem alguma coisa, alguma sarna para eu me coçar. E aí eu gostaria que você percebesse, né, que o problema, esse nome, é dado de acordo com a nossa percepção, com o nosso foco. Eu só acho que isso é um problema enquanto uma outra coisa não me chama a atenção de uma maneira mais forte ainda, mais acentuada. Consegue compreender? Então, essa situação que eu estou vivendo de dificuldade, que eu não sei lidar com ela é feita, é uma construção na minha mente. Eu construo isso para que eu possa lidar ou resolver com essa situação, mas é uma construção. E eu gostaria que você se perguntasse: nossa, isso que eu estou vivendo é um problema de verdade? Ou é simplesmente uma situação? Muitas vezes, mesmo que seja um problema de saúde grave, eu tenho outras formas de olhar para a minha vida. Porque quando eu olho para alguma coisa que eu não gosto, que me incomoda, eu ignoro todas as outras. Eu ignoro tudo de bom que tem na minha vida, todas as minhas possibilidades, o que nós conversamos aqui anteriormente. Eu ignoro todas essas possibilidades na minha vida e eu fico focado naquele mundinho tão pequeno.
naquele mundinho que não vai me dar a saída que eu tô querendo. Por quê? Porque a saída está em outro lugar. A saída está em outra situação. É muito importante a gente olhar para isso. O que é um problema? Será que essa situação, essa dificuldade... E aí quando a gente acaba se fechando para a vida, não é? Que a gente vai retraindo, tem essa retração e que cada vez é mais difícil ter motivação para viver, nós temos que perceber que a gente está excluindo a gente mesmo da vida e que tem muita coisa lá fora. Assim, a gente põe o pé para fora de casa, tem um mundo inteiro lá. Tem um mundo inteiro, sabe? Numa conversa com um amigo, tem um mundo inteiro numa atividade, no exercício físico, tem um mundo inteiro num trabalho, num voluntariado, qualquer coisa útil. Num livro existe um mundo inteiro. São muitos mundos que a gente ignora. Tem tanta coisa, gente. Ler um livro é maravilhoso, assistir um filme, conversar com alguém. Se a gente não consegue perceber a beleza e a sutileza, o quão bom é viver nas coisas simples, não é? O mundo pode estar desabando à minha volta, né? Todo mundo pode estar brigando comigo, mas ninguém talvez me entenda. Mas se eu souber que, independente de tudo que acontece no mundo, tem ali uma beleza, uma sutileza, uma coisa boa. Tem uma coisa boa ali. Eu vou saber viver de uma forma muito melhor. Eu vou com certeza saber viver de uma forma muito, muito, muito melhor. Para a gente terminar o nosso episódio de hoje, nós falamos do senso de importância, quão importante você é, e se você não estiver convencido, convencida ainda disso, começa a prestar atenção na sua vida. Presta atenção na sua vida para você ver como que eu não tenho verdade, eu não estou com a verdade, que você é muito importante, que eu não tenho razão. E outra solução de problemas, nós falamos sobre solução de problemas. O que é problema, o que não é, às vezes o que a gente está ignorando na nossa vida. E por último, eu gostaria de te dizer que nós devemos fazer duas coisas na vida. Primeiro, aceitar aquilo que realmente não dá para mudar. Existem coisas na nossa vida que realmente não dá para mudar. Nós não temos como definir exatamente se hoje vai fazer sol ou vai chover. Eu não defino qual que é a temperatura do dia. Eu não defino o que as pessoas fazem à minha volta, o que elas pensam de mim. Ou não defino quantos likes eu ganho no Instagram, no Facebook. Eu não defino isso de forma alguma. Eu influencio, mas eu não defino. E aí que você possa aceitar isso que não dá para mudar e que você possa focar naquilo que você realmente pode mudar. Existem muitas coisas que nós podemos mudar, sabe? E eu começaria por dentro de mim mesmo, que você comece por dentro de si mesmo. Lá dentro de nós existe um serzinho assim que tem tantas possibilidades, ele pode olhar de outras formas, ele pode aceitar algumas tarefas pequenas, diferentes na vida, ele pode fazer um caminho diferente para ir para o trabalho, para voltar, caminhar pela rua, andar pelo parque, andar de ônibus, qualquer coisa, tomar um sorvete, um café. Eu adoro café. Se um dia se a gente se encontrar por aí, me chama para um café, que é quase que uma fórmula irresistível para mim. Eu adoro tomar café. Compreende? Consegue compreender? Tem muita coisa que a gente pode fazer. Tem muita coisa. E começa a mudar dentro de si. Se você mudar dentro de si mesmo, você vai estar mudando todo o mundo à sua volta. Tá certo? É só o olhar. O mundo pode estar desabando, mas se os olhos são bons, ele vai ver a beleza, não é? Porque para que as coisas possam se reconstruir, né?
crescer de novo, algumas coisas precisam ser desfeitas, destruídas, desmanchadas, não é? Como uma flor que ela morre, né? Para que outras nasçam, né? Então, conforme esse problema, essa situação, essa dificuldade, serve para nós sermos mais fortes no futuro. Serve para que a nossa vida seja cada vez melhor. Presta atenção, esses problemas, se você estiver passando por eles, eles são ferramentas que nos tornam mais fortes. Elas nos mostram, olha, aí está a sua dificuldade. Melhora esse ponto aí, que você vai estar livre de muitas coisas. Você vai enxergar o mundo de uma forma diferente. Então, preste atenção nisso, viu? Preste muita atenção. E esse foi o episódio número 19, Valorização da Vida, do Guia da Vida. Lembrando que os episódios vão ao ar às sextas-feiras, vai estar para você lá no YouTube, no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, muitas outras plataformas. Nós temos também agora o Boletim Consciência, que é enviado por e-mail toda semana. Se você quiser receber, vai lá em guiadavida.net, você vai entrar no meu site e vai conseguir assinar a minha lista de e-mails, tá certo? Eu sou Adriano Sugimoto e agradeço muito, muito, muito a sua presença até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!